crianças do segundo ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula do ensino religioso? Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos relembrar um pouquinho a importância dos símbolos no nosso cotidiano e também na vida religiosa. Mas antes, vamos separar o nosso material de hoje? Hoje nós precisaremos do caderno, do lápis grafite e do lápis de cor. Eu aguardo vocês organizarem esse material. Tudo pronto? Então vamos marcar os nossos dados de hoje lá no caderno. A data de hoje, a aula 34, revisão, símbolos religiosos, ensino religioso. Eu aguardo no capricho, hein?
Então vamos lembrar um pouquinho do que nós falamos na aula passada. Vocês lembram que nós falamos sobre memórias e símbolos? Nós falamos que os objetos, eles podem representar momentos que nós já vivemos. Fotografias, objetos como bicho de pelúcia, feiras de lembranças no turismo, para aquelas outras cidades que a gente vai conhecer. Nós vimos também que livros, conforme a pessoa que vai ler o livro, pode ter memórias diferentes, segundo a vivência que teve daquele livro. E muitos outros objetos e situações que podem acessar a nossa memória. Nós observamos também que os símbolos estão presentes no nosso dia a dia, como, por exemplo, um controle da TV. Ele está recheado de significados, mas que só tem função para as pessoas que o conhecem. E assim, eles conseguem entender o que está acontecendo. Nós falamos também sobre os símbolos, que é aquilo que representa ou sugere ou substitui alguma coisa. Nós vimos vários símbolos e a sua importância no nosso dia a dia, desde a arte rupestre até a invenção do alfabeto nos dias de hoje. Nós vimos também a bandeira, o símbolo do Wi-Fi, de uma caveira. Vocês lembram o que significava a caveira? Isso mesmo, perigo. Nós vimos também a balança, que representa o direito, até o símbolo do restaurante, 2 talheres cruzados. E entre outros que nós vimos e conversamos também. Nós conhecemos a história, as aventuras do bonequinho do banheiro, do escritor Ziraldo. E nós estudamos que a vida pode ser simbolizada por 3 elementos. Quem lembra quais? Isso mesmo, o sol, a árvore e a água. Inclusive, nós vimos a presença e o significado da água em várias religiões. Hoje nós vamos falar especificamente de símbolos religiosos nas diversas religiões. Nós vamos ver que imagens, objetos, desenhos e até uma pintura pode representar símbolos religiosos. A primeira que nós vamos ver é a cruz.
Na Bíblia Sagrada é contada uma história em que Jesus morreu na cruz, uma tradição da época em que ele vivia. Segundo a história, Jesus sofreu esse momento para salvar a vida dos seres humanos, fazendo da sua morte um sinal de obediência e fidelidade a Deus. Assim, a cruz passa a ser um símbolo mais importante do cristianismo, usado como uma lembrança desse sacrifício feito por Jesus Cristo por toda a sua humanidade. Também representa a vitória do Filho de Deus sobre a morte e pode ser representada com a imagem do próprio Cristo crucificado, simbolizando a morte, e a cruz sem a imagem de Jesus, simbolizando a vida, que é aquele momento onde ele ressuscitou. Lembra quando é comemorada essa passagem? Isso mesmo, na Páscoa. Temos também a lua crescente e a estrela, que é do símbolo religioso do islamismo. Embora o Islã não tenha um símbolo oficial, muitas representações elas são associadas à religião e à fé dos muçulmanos por razões culturais. Os muçulmanos eles seguem o calendário lunar, então a lua crescente indica uma renovação, o marco de um início do Ramadã. Lembram que nós já conversamos sobre o Ramadã, que é aquele período quando eles praticam o jejum, porque eles acreditam que assim eles se aproximam de Alá, a sua divindade? Isso mesmo. Os seus fiéis creem que as pontas da estrela estão ligadas a 5 pilares da religião: a fé, a oração, a caridade, o jejum e a peregrinação. Hoje, o símbolo com a lua e a estrela aparecem em grandes bandeiras nacionais também. E até dentro das mesquitas, que são os lugares sagrados dessa religião. Vejam lá na telinha a segunda imagem. Essa imagem é da bandeira da Turquia. Outro símbolo que nós vamos ver é essa estrela de Davi, lá da religião do judaísmo. O nome estrela de Davi, ele vem do hebraico Magen Davi, que significa escudo de Davi. Segundo a tradição judaica, os soldados do rei Davi, um dos principais personagens do Antigo Testamento, eles traziam no seu escudo o hexagrama para atrair a proteção divina contra o mal. Eles acreditavam que esse desenho poderia atrair a sua força e também proteção. Cada ponta dessa estrela tem um significado. Um significa misericórdia, o outro perdão, o outro justiça, amor, bem e verdade. E na segunda imagem, vejam lá, essa é a bandeira de Israel. Isso mesmo, esse símbolo também está representado numa bandeira. Antes de nós continuarmos a nossa aula de hoje, vamos para a nossa primeira atividade do dia? Vejam lá na tela. Identifique os símbolos religiosos que conhecemos na aula de hoje. Todos que a professora Andréia acabou de conversar com vocês. Vamos lá? Eu aguardo.
Não foi tão difícil, né, crianças? Vamos para a resposta? Vamos lá. O urso, ele é um símbolo religioso? Não, né? Mas a segunda imagem, a cruz, ela é um símbolo religioso? Sim, é um símbolo do cristianismo. Muito bem. A terceira imagem é um símbolo? Não, né? É um símbolo sim, mas não religioso, é um símbolo do supermercado. A outra imagem, ela é um símbolo religioso? Sim, é a estrela de Davi. E a outra imagem? Não, né? É mais a pata de um cachorrinho ou de um gato, talvez. E a última imagem? Sim, é a imagem do islamismo. Muito bem, crianças. Então, vamos continuar a nossa aula. Vocês já viram esse símbolo? Ele não se parece com um número 3? Parece, né? E ele funciona como uma espécie de oração, sabiam? Essas duas letrinhas, chamado Om, significa, lá no hinduísmo, aquilo que protege. Além de símbolo do hinduísmo, é o principal mantra da tradição religiosa. Isso mesmo, essas duas letrinhas, elas formam um som. E é através desse som que eles conseguem, no momento de meditação, pensar sobre o sagrado, sobre aquilo que ele sente sobre essa religião. A combinação dessas duas letras sagradas formam uma energia espiritual e que funciona como um ímã para atrair as boas energias. É o que se acredita no hinduísmo. Esse outro símbolo se chama roda do Dharma e é da religião do budismo. O círculo de onde partem 8 raios é conhecido também como roda da lei. Ela simboliza os ensinamentos de Buda para que se alcance a iluminação, que é aquele equilíbrio que existe no budismo, onde você consegue alcançar a felicidade. Cada um dos braços representa uma das 8 práticas do nobre caminho, segundo essa religião. São as 8 ações que
todo fiel precisa ter, ações do que é correto e que devem ser seguidas pelos seus fiéis. Diz esse símbolo que os fiéis precisam ter uma atenção, uma compreensão, um pensamento, uma fala, uma ação, um meio de vida, a sabedoria e visão, todos eles da forma correta, da forma que essa religião traz que precisa ser. Vejam o próximo símbolo religioso. É o Yin Yang. É da religião do taoísmo. Simboliza o princípio gerador de todas as coisas do universo, a partir da união de duas energias opostas e complementares entre si, o positivo e o negativo. De acordo com uma lenda, tinha um imperador chinês chamado Fuzi que afirmou que o melhor estado para tudo no universo é o estado de harmonia, que é representado pelo equilíbrio das forças do Yin e Yang. É um símbolo repartido no meio por uma linha ondulada, formando duas metades iguais com um pequeno círculo de cor diferente nessas duas metades. Representa o bem e o mal, que juntas possibilitam o equilíbrio que nós já conversamos. E a próxima? Essa próxima são os atabaques. Eles são símbolos religiosos da matriz africana. É um instrumento musical de percussão. Vocês sabem o que é percussão? São aqueles instrumentos que saem um som através de batidas. Esse é um tambor cilíndrico, com uma das bocas cobertas com couro de animal e é tocado com as mãos, ou com duas baquetas, ou com uma mão e uma baqueta. Depende do ritmo e do tambor que está sendo tocado, porque existem vários tambores de vários tamanhos. É considerado um objeto sagrado para o candomblé e para a umbanda. Acreditam que o som desse instrumento aproxima e facilita a comunicação dos seus fiéis com os seus orixás, ou seja, as suas divindades. E nós vamos ver também outro símbolo sagrado dessa mesma matriz, que são os fios de contas ou guias, também símbolos religiosos da matriz africana. Os fios de contas, como são chamados no candomblé, ou guias, como são chamados na umbanda, são usados como instrumentos religiosos, que unem o corpo material e o divino. Vocês vão perceber que todos esses símbolos fazem essa união entre os fiéis e as suas divindades. No candomblé, esses itens são confeccionados com miçangas, são pedrinhas bem pequenininhas, de acordo com a cor específica de cada divindade, ou seja, cada orixá possui uma cor. Além disso, eles simbolizam alguns cargos também. Uma mãe ou um pai de santo usam guias ou contas diferentes dos seus fiéis. Na Umbanda, as guias representam a entidade ou guia espiritual de cada religioso, aquele que cada fiel escolheu. Quando o filho está com a sua guia no pescoço, ele está, na verdade, carregando consigo o próprio orixá ou entidade escolhido por ele. E esses 3 símbolos? Vocês já viram? Esses 3 símbolos trazem muitos significados. O primeiro dele é Eruexim, do orixá Iansã. O orixá Iansã é uma deusa guerreira, senhora dos ventos, raios e tempestades. Ela comanda os espíritos mortos com um rabo de cavalo, conhecido como Eruexim, um dos seus símbolos na realidade. O segundo desenho é de Ofá. Ofá é do orixá Oxóssi. É um arco e flecha, arma sagrada usada por essa entidade, que é a divindade da caça, florestas, dos animais e da fartura e do sustento. Esse orixá é também um caçador,
o que torna indispensável o uso do arco, bem como das flechas. E a terceira imagem é de Abebé, do orixá Oxum. É um leque em forma circular, usado por essa entidade que reina sobre as águas doces, considerada a senhora da beleza, da fertilidade, do dinheiro e da sensibilidade. Pode ser feito de latão ou dourado, e alguns podem trazer esse espelho que está aí no centro, outros talvez não. Vamos reforçar um pouquinho os nossos conhecimentos? Então vamos para mais uma atividade. Prestem atenção. Ligue o símbolo ao nome correspondente. Vocês vão observar todas essas imagens e vão ligar ao seu nome específico. Ofá de Oxóssi, atabaques ou fios de contas. Eu aguardo um minutinho.
Então, vamos conferir? Qual é o nome da primeira imagem? Muito bem, atabaques. E a segunda imagem? Fios de contas. E a terceira? Ofá de Oxóssi. Isso mesmo. Vamos continuar? Agora eu trouxe para vocês um símbolo religioso que o povo indígena usa na sua pele. São as pinturas corporais. As pinturas funcionam como um código social, ou seja, cada uma delas indica uma situação específica. Tem uma pintura para a guerra, uma pintura para o nascimento dos filhos, uma pintura para os ritos e até para o luto, que é quando alguma pessoa falece. As pinturas, elas também facilitam a comunicação entre os povos que não falam a mesma língua, porque elas olham para a imagem e já entendem o que estão acontecendo. Os indígenas, eles não se pintam assim conforme a preferência de cada um. Existe um padrão de pintura que são baseados na natureza, como por exemplo a espinha de um peixe, a casca de um jabuti, os rastros de uma cobra e até os rastros de um veado ou de uma onça. E são comuns nos povos, por isso funcionam como uma comunicação. Vamos conferir através desse vídeo qual é o significado das pinturas e a importância delas para os povos indígenas. Vamos conferir? A arte da pintura no corpo acompanha os indígenas há décadas, desde a antiguidade, que eles fazem, enfim, desenham nos seus corpos, né, pinturas, enfim, tatuagens, feitas com tinta natural realmente que eles tiram aqui da onde eles vivem. Por exemplo, essa que ela está desenhando agora no meu braço, né, o significado dela é cobra. Ela fez uma outra também no meu braço que significa guerreiro. Enfim, cada uma dessas pinturas que eles fazem, realizam no corpo, cada uma delas tem um significado. A pintura corporal é uma manifestação cultural presente em várias sociedades, como os indígenas, por meio da maquiagem e da tatuagem. Os índios utilizam a pintura corporal como meio de expressão, ligado aos diversos manifestos culturais de sua sociedade. Isso já vem de gerações a gerações, né? Aí vai indo. Então, essa nossas pinturas, ela é muito significante para nós, né? Aí relembra os tempos antigos, né? Que viviam, né? Pintado, do jeito deles viver, né? Então, hoje a gente ainda continua ainda mantendo essa cultura nossa, né? De viver pintado, de viver do jeito que nós somos, né? Do jeito que antes passados viveram, nós estamos vivendo ainda. Nós ainda continua, né? Tendo essas pinturas ainda, que para nós é muito significante isso. Essa do rosto, senhora, por exemplo, o que significa essa do rosto da senhora? Essa do rosto, ela já vem antes, né? Esse é bem antigo mesmo, né? Ela significa assim quando a gente vai indo para uma festa, né? Quando você vai a passeio, antes eles enfeitavam tudo para eles ir para outras malocas, né? Para eles ir para festa, festejar com outros povos. Aí então até hoje a gente ainda continua. Como agora teve essa conferência, né? E nós estamos com a nossa pintura do nosso antepassado. Para cada evento há uma pintura específica: luta, caça, casamento, morte. Para cada parte do corpo tem uma pintura, umas
são específicas para as pernas, outras nos braços, costas e rosto. Essa daqui, essa pintura aqui é da etnia Macurape. Aí nós usa, né? Que aqui são 9 etnias, então nós usa os Macurape, usa o do Aruaru usa dos Macurape e assim fica, né? Que a gente vive tudo junto aqui. As pinturas são parte importante da cultura indígena. Eles se pintam para festejar, para protestar, para se despedir, agradecer, cultuar, guerrear, enterrar seus mortos e para várias outras coisas de suas vidas. As pinturas duram apenas alguns dias. Esse daqui é de festa, né? Que nós estamos hoje festejando. Aí então significa que eu tô na festa. Então é isso. Essas pinturas duram quantos dias, mais ou menos? De 10 a 15. 10 a 15 dias. 10 a 15 dias dura essas pinturas. Entre os indígenas também acontecem escolhas pessoais nas pinturas, mas sempre estão ligadas a acontecimentos sociais. É a forma de dizer o que estão sentindo ou que estão comemorando. A tinta é feita com produtos naturais. E elas são feitas com o quê? Com uma fruta que chama ginipapo. Ela é bem conhecida em todo lugar. Né? Esse trabalho, pelo que eu vi que vocês fazem no corpo, ele é artesanal. Vocês fazem com o dedo, enfim, né? É tudo ali feito artesanal. Então, ela é feita, a gente pega um palito, né? Pode ser de dente ou de palha, mesmo que a gente usa mais é o palitinho de palha. Aí a gente faz o palito e enrola o algodão e vai molhando e passando, pintando no corpo inteiro. Viram quanta informação pode ter em todas essas pinturas e esses significados na pele de cada indígena? Bacana, né? Bom, como foi dito no vídeo, vejam ali o significado de algum desses desenhos que a indígena comenta na entrevista. Existe o primeiro símbolo, que é um adorno infantil, ou seja, é um desenho que é feito só nas crianças. A segunda imagem traz a pintura que os indígenas fazem na perna. Sabe quando? Quando existe uma festa onde todos dançam. E normalmente as festas indígenas todos possuem músicas e danças. A terceira imagem é a pintura de um jabuti. E sabe o que significa? Que uma mulher solteira sem filho tem essa pintura no corpo. Só as solteiras podem ter essa pintura corporal. A outra imagem é de saúde, para as pessoas que estão repletas de energia. E a última imagem lá em cima é a pintura para o casamento. É a pintura que é colocada no corpo daqueles 2 indígenas que irão se casar. Viram que bacana? É claro que existem várias outras, mas eu trouxe algumas para matar um pouquinho a nossa curiosidade e também para que a gente possa conhecer o significado para esses indígenas que possuem esse símbolo religioso na sua pele. E por último, também um símbolo religioso da matriz indígena é o filtro dos sonhos. Filtro dos sonhos é um amuleto, ou seja, um objeto típico da cultura indígena, sabe da onde? Norte-americana, que tem o poder de purificar as energias, separando os sonhos negativos dos sonhos positivos, além de trazer sabedoria e sorte para quem o possui. Acreditam que uma das principais missões das pessoas durante a vida é de decifrar os sonhos que as pessoas têm, que são muito importantes para trazerem mensagens sobre o funcionamento da natureza, do universo, da vida. Eles acreditam muito que os sonhos podem estar recheados de significados e de informações. Durante a noite, o ar se enche de sonhos e energias, tanto boas quanto más, sendo que daí o filtro dos sonhos é uma proteção contra as energias e sonhos negativos.
Os sonhos bons, aqueles que possuem mensagens importantes, teriam a capacidade de passar pelo meio dessa teia. E os sonhos ruins, eles ficam nos outros emaranhados. Então, todas as energias malignas ficam ali presas. Se o filtro dos sonhos ele for colocado no sol no dia seguinte, os sonhos malignos que ficam presos a ele desaparecem e ele fica novo novamente para a próxima noite, para os próximos sonhos. Bonito, né? Eu já vi muitas imagens, até em tatuagens de pessoas que nem são indígenas e que gostam muito de ter essa imagem tatuada em seus corpos. Quanta coisa, né, crianças? Vamos para a revisão da nossa aula de hoje? Hoje, nós relembramos sobre a importância das memórias e símbolos do nosso cotidiano e nós revisamos também os símbolos religiosos das 4 matrizes. E com essas informações, nós acabamos a nossa aula de hoje. Nós vamos ficar por aqui e nunca se esqueçam de todas as regras que nós precisamos ter para ainda convivermos com essa nossa pandemia, que está acabando, né, crianças? Logo, logo estaremos livres, mas enquanto isso não acontece, lembre-se sempre, lavem as mãos, fiquem em casa, mas quando for sair, usa o quê? A máscara. Até a próxima!